Conversa de bar. Essa é a melhor expressão para descrever a entrevista do Lula ao Jornal Nacional e foi o roteiro perfeito para o Lula. Afinal, nós estamos falando de um eterno cachaceiro, não é mesmo? Mas, sem entrar nos méritos do gosto pessoal do Lula pelo álcool, eu vou falar do seu outro vício, que supera a sua aptidão por bebidas alcoólicas, que é o vício em mentir, né, minha gente? Sem contar o comportamento dos entrevistadores, né, que mais uma vez nem de longe lembrou aquela inquisição armada para o Bolsonaro. Foi uma agradável conversa entre amigos, onde dois deles davam a oportunidade de seu terceiro amigo se justificar de seus erros. E isso se vê logo na primeira pergunta do Bonner, que, diga-se de passagem, foi uma afronta, um tapa na cara, um tremendo desrespeito para com o povo brasileiro. E eu reitero mais uma vez, tá, gente, a necessidade de sabermos analisar as entrelinhas do discurso. Pois, como eu já disse aqui, e volto a repetir, nem sempre as pessoas letradas vão utilizar da sua boa capacidade oratória e retórica para o bem. Muitas utilizam do seu intelecto para persuadir aqueles que não têm, né, uma grande capacidade interpretativa. E isso ficou escancarado logo na primeira pergunta que o Bonner faz ao Lula. Ele anuncia que o tema é corrupção, mas em vez dele ir direto ao ponto, afinal, boa parte dos brasileiros estavam muito ansiosos para ver o Lula falar pela primeira vez em TV aberta sobre os seus crimes, Bonner faz o quê? Ele simplesmente enfatiza que Lula não deve nada à justiça e que o STF assim concordou. O que é uma mentira, uma tremenda mentira descabida. Né? Afinal, então, quando o Bolsonaro afirmou que o Bonner ele cria fake news, de fato é porque ele cria mesmo. No entanto, vejam só, para com o Bolsonaro a fake news foi para atingi-lo. E com o Lula foi para defendê-lo. E o Lula deve sim muito à justiça, muito. Quando o STF anulou o caso do Lula, muitas pessoas, né, passaram a dizer que ele foi inocentado, que ele era inocente, né, que ele não devia mais nada à justiça. Mas isso é mentira. Não é assim que funciona. 3 tribunais, primeira, segunda e terceira instâncias, juízes independentes, ministérios públicos que atuavam dentro dessas instâncias de maneira independente, eles entenderam sim que existiam fortes provas, tá? Não só de corrupção, mas também de lavagem de dinheiro, entre outras. E aí o STF vem e anula o caso, mas isso não significa que ele inocentou o Lula, tá? Em nenhum momento o Supremo veio a público dizer que não existiam provas, né? Não houve esse mérito. O STF anulou por uma mera questão formal e por uma motivação ridícula. Dizer que Curitiba não tinha competência para julgar o caso do Lula é brincar com a cara dos brasileiros, é chamar os brasileiros de trouxas, né? E isso não é novidade, tá? Isso já aconteceu outras vezes, anulações de grandes casos de corrupção aqui no país. Ou seja, o nosso judiciário, o nosso sistema, ele foi feito para garantir que a impunidade continue, né? Para esfregar na nossa cara que o crime vale a pena. O Bonner, após essa afirmação mentirosa e absurda, ele pergunta então como que o Lula vai impedir que outros escândalos de corrupção aconteçam em seu governo. Mas vale ressaltar que diante de um tema tão polêmico e que daria pano pra manga, inclusive daria pra montar um tribunal, um verdadeiro tribunal inquisidor, como eles tentaram fazer com o Bolsonaro, aliás, como eles fizeram com o Bolsonaro. E por isso mesmo, essa pergunta sobre corrupção é muito, muito fraca. Se fosse para com o Bolsonaro, né, essa pergunta, ou se o Bonner tivesse um mínimo de honestidade e de brilho jornalístico, a pergunta correta seria a seguinte: candidato, o senhor esteve preso, acusado de liderar os maiores escândalos de corrupção da história do país e do mundo. No entanto, teve os mais de 10 processos em que é réu anulado pelo STF. Mas vale ressaltar, candidato, que anulação não significa que o senhor é inocente. O que o senhor tem a dizer sobre, ou que explicações tem a dar ao povo brasileiro sobre os esquemas em que o senhor esteve envolvido? Mas infelizmente estamos diante de uma patota cuja ética e o juramento jornalístico ficou no lixo. E aí o Lula dá uma resposta gigantesca, sem ser interrompido, diga-se de passagem, se faz de vítima, diz que foi massacrado, né? Ele usa as mesmas táticas, o mesmo modus operandi que sempre usou, olhar nos olhos dos brasileiros, né, para parecer mais verdadeiro. O Bonner então faz uma nova pergunta fraca novamente sobre o Petrolão. O Lula cita que a Lava Jato só deu despesa, citou números que supostamente teriam sido prejudicados pela Lava Jato, mas engraçado que ele se esqueceu de citar os números desastrosos que a sua corrupção latente e patológica causou ao Brasil. A Renata, entretanto, faz perguntas também sobre o não comprometimento do Lula com a lista tríplice, que era uma tradição, né, dos governos petistas obedecer à lista tríplice. E o que mais me chama a atenção é que com tanta pergunta boa que eles poderiam ter feito ao Lula, né, sobre não só os escândalos de corrupção, mas sobre até falas e comportamentos que o Lula teve, que eles não cobraram do Lula como cobraram do Bolsonaro, ela mete uma de lista tríplice, que a meu ver, né, é para encher linguiça, afinal é difícil para os mais leigos entenderem o que é uma lista tríplice. E aí o Lula responde que é para deixar o Ministério Público com uma pulguinha atrás da orelha, e lá na frente da entrevista ele fica repetindo diversas vezes que ele respeita o Ministério Público. Então pera lá, como que ele respeita o Ministério Público se ele quer deixar o Ministério Público com uma pulguinha atrás da orelha? Então vejam só, né, as incoerências e as mentiras do Lula, desde grandes acontecimentos como as corrupções até em pequenos discursos, em pequenas falas, né?
E aí ele sempre mete a peixe de que ele quer ser melhor do que ele foi, né? Bom, na questão econômica, o Bonner diz pro Lula que ele não apresenta nada de muito claro, mas que ele faz muitas promessas, né? E isso abre um precedente muito grande para que o Lula só fale do passado. Então ele recorre ao passado, né? Para enaltecer o que ele fez, supostamente fez nos seus governos anteriores, e ele não apresenta nenhum plano econômico e segue com clichês vazios e passionais, com apelos humanitários sempre. E ele nunca explica como, né, ele vai fazer com que essas promessas humanitárias sejam de fato efetivadas em seu governo. É sempre a mesma ladainha, as mesmas mentiras, não muda. Outro ponto que me chamou bastante a atenção foi a pergunta do Bonner sobre o governo Dilma. A Dilma não é candidata a nada, ele não tinha por que trazer o governo Dilma à tona. A Dilma que se explique, né? Caso um dia ela venha a ser novamente candidata de alguma coisa, ela que se explique, não é o Lula que tem que explicar por ela. Então, muito me pareceu que estava tudo muito encenado, era tudo muito teatral, até pela pergunta tendenciosa do Bonner e tanto quanto pela resposta que o Lula deu, dizendo, olha, inclusive a Dilma me falou, estive com ela me falou que se vocês perguntassem sobre o governo dela, era para eu responder tal coisa. Mas então, assim, entendem? Tava tudo muito interligado, uma pergunta na outra, com as respostas do Lula. Eu não tô aqui para criar teorias da conspiração, mas não me espantaria se um dia nós descobríssemos que o Lula recebeu o roteiro dessas perguntas, né? Enfim, nada me espanta mais nesse país. E aí, o Bonner também, ele fantasia muito a expressão pedalada fiscal. Ele sequer utiliza a expressão pedalada fiscal, né? Ele fala sobre repasses de dinheiro, em nenhum momento ele se utiliza da expressão correta daquilo que ele descreveu, que é pedalada fiscal. E isso é muito interessante porque demonstra que em nenhum momento ele queria que o telespectador ligasse o PT, a Dilma, né? Porque eles são todos um só no final das contas, mas que eles não ligassem a Dilma a um crime de pedalada fiscal. Então entendem o poder ali das entrelinhas. E aí o Lula diz que a Dilma se endividou para manter empregos. A Dilma não se endividou para manter empregos, né? A Dilma, ela ludibriou as contas públicas, ela maquiou as contas públicas, tamanha era a corrupção, ela não conseguiu pagar a Caixa Econômica Federal, ela não conseguiu pagar os bancos públicos, né? Os empréstimos que o governo fez para repassar os programas sociais. Então, assim, é uma mentira deslavada atrás da outra, né? E aí o Bonner diz que a Dilma não agiu sozinha. Mas é engraçado que para o Bolsonaro o trataram a todo momento como se ele, inclusive, fosse o único culpado, o culpado mor das 700 mil mortes por Covid, né? Aí o Bolsonaro tem culpa de tudo que acontece no Brasil de maneira onipresente, né? Mas a Dilma não agiu sozinha. Imagina, coitada, uma criança inocente, né? E aí o Lula, ele fala sobre os erros da Dilma, né? Ele diz que, inclusive, ele alertou a Dilma, conversou com ela depois. Cada mentira deslavada que essa galera do PT conta que, sinceramente, é difícil até de assistir, né? Mas vamos lá. O Bonner vem, então, e enfatiza uma pergunta que também me chamou bastante atenção, que era, o senhor, então, não vai seguir os mesmos erros, certo? Ou seja, dando uma chance ao Lula de uma resposta completamente eleitoreira. E foi o que ele fez, ele respondia tudo por muito tempo, sem ser interrompido. E lá com o Bolsonaro, esses mesmos jornalistas, esses mesmos apresentadores acusaram o Bolsonaro de tantos erros e em nenhum momento eles deram a oportunidade ao Bolsonaro de uma resposta eleitoreira dessas, né? Numa pergunta desse tipo, tão tendenciosa. Inclusive, o Bonner acusou indiretamente o Bolsonaro de corrupto, mesmo admitindo não ter provas. E o Lula, que é condenado em 3 instâncias, o Bonner afirma que ele não deve nada à justiça e ainda pede que ele se comprometa, que ele prometa não cometer os mesmos erros. Só faltou dizer que ele ia rezar um Pai Nosso pela alma do Lula, né? De tanta compaixão que ele mostrou ali por esse candidato que parecia tão honesto frente a esses apresentadores antiéticos. Pergunta feita sobre o Petrolão, pergunta fraca, diga-se de passagem. Renata pergunta sobre o mensalão. E sempre como o senhor vai evitar? Mais uma vez, em nenhum momento eles encurralam o Lula, em nenhum momento eles o acusam de coisa alguma, né? Eles tocam nos assuntos polêmicos apenas para cumprir tabela, mas em nenhum momento o questionam de sua culpa. Não falaram do sítio, não falaram do triplex, não falaram dos Correios, não falaram do Celso Daniel, da ligação do PT ao PCC, do financiamento a ditaduras comunistas com dinheiro público que o Lula fez a rodo. Nada disso foi questionado, né? Foi um doce pro Lula. E aí o Lula, ele responde então sobre a questão do mensalão, ele responde que o orçamento secreto é pior que o mensalão. Sendo que o orçamento secreto, embora seja imoral, né, ele é institucionalizado. Mas diga-se de passagem que, novamente repito, é sim imoral esse repasse aos parlamentares, né? E eu quero ressaltar o seguinte, que o Bolsonaro vetou o orçamento secreto. E aí veio o Congresso Nacional, derrubou o veto com uma grande expressão de votos do PT e, inclusive, quem desempatou esse veto foi um senador petista, vejam só. Outro ponto que eu achei, assim, sensacional, para não dizer outra coisa, foi quando a Renata pergunta como que ele vai negociar com o Centrão sem moeda de troca. Engraçado que na entrevista do Bolsonaro, eles criticaram a postura de negociações do Bolsonaro com o Centrão e
Com o Lula, eles perguntam como que vai ser possível ele governar sem negociar com o Centrão, ou seja, admitindo que é impossível governar sem negociar com o Centrão. Olhem só, né, mais uma vez as discrepâncias, as incoerências vindo à tona, inclusive no comportamento dos jornalistas, tá? E aí, entre diversos outros pontos e mentiras, o Lula critica a ditadura da China e de Cuba, né? Sendo que faz pouquíssimos dias ele chamou o modelo chinês de exemplo. E ele era amigo íntimo de Fidel Castro. Né? Então, Lula, quem não te conhece, meu camarada, que te compre. Aí me vem Renata, passa para o assunto do agronegócio, ela elogia a governabilidade do Lula no agro, e o Lula fecha ali com chave de ouro, chamando o agronegócio brasileiro de fascista e ultradireitista. O agronegócio produz 1/5 da comida mundial, corresponde a 25% do nosso PIB, e Lula ofende da maneira mais violenta, né, o nosso agronegócio para dar lugar ao endeusamento do MST. Né? Ele culpa o agro de não querer fazer preservação, sendo que o desmatamento no governo dele foi muito maior que o atual. Quando o Bolsonaro deu a entrevista dele pro Jornal Nacional, né, ele quis lacrar em cima da questão do desmatamento e foi desmentido no Twitter com provas de que o desmatamento em seu governo foi muito maior. Ele, inclusive, foi lá e apagou esse tweet, né? Ou seja, é mentira atrás de mentira. Como eu sempre falo, Lula e PT mentem mais do que respiram. É patológico. E o Lula ainda repetiu do alto da sua arrogância umas 3 vezes que ele foi o melhor presidente que esse Brasil já viu. E ele faz essa afirmação principalmente para se colocar como o melhor na área econômica. Se assim fosse, ele apareceria em primeiro lugar como o melhor presidente da área econômica do Brasil. Só que não é isso que os estudos dizem, né? De acordo com um estudo feito pela UFRJ, e ó, Lula, eu tô trazendo fonte de Universidade Federal, que você tanto gosta, que a esquerda tanto gosta e acha fidedigno, hein? Eles analisaram o desenvolvimento econômico do PIB de acordo com cada mandato presidencial. E o Lula não aparece em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, nem em quinto, nem em 10º. Ele aparece em 19º. Pois é. Bom, Lula ele não foi inocentado, mas ele está apto a concorrer novamente ao cargo de presidente da República. Do início ao fim, de cabo a rabo, do grande ao pequeno, o Lula aparentemente conquistou todos dentro do sistema. Afinal, né, como a gente já viu em sua biografia política, ele demonstra que com ele no poder ele pode ser bem gentil, né, estando em cargo de liderança. Mesmo com todos esses fatos, né, o lulopetismo, apesar de mais enfraquecido, ainda reúne fãs fanáticos pela figura do ex-presidente. O PT, né, comunista e marxista que é, ainda ecoa e goza de boa fama dentro da cultura, das universidades, do jornalismo, da classe artística e de todos aqueles que se beneficiam do dinheiro do pagador de impostos. Quanto ao pobre que ainda vê no Lula um herói, eu não os culpo. Quanto aos letrados que o enxergam da mesma forma, das duas uma, ou não são tão letrados quanto pensam, ou sem dúvidas têm um desvio de caráter enorme, né, com altos índices de masoquismo, afinal, quem ousaria ser roubado e continuaria idolatrando o seu próprio algoz? Então, estes, né, que negam enxergar a realidade, a verdade e urram gritos de Lula livre até os dias de hoje, eles também são cúmplices da raiz de todo o mal. Com o Lula, todos aparentemente ganham, menos a população brasileira.